Olá, amado, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje, amados, vamos dar continuidade em nossos estudos bíblicos, amém? E se você é novo aqui no canal Agarrados na Fé, peço para que você possa se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. E não perca os nossos vídeos, ative todas as notificações e eu creio que você será abençoado e edificado não só pela fé na palavra de Deus, mas pelo conhecimento através das Escrituras Sagradas. Amém, amados? Glórias a Deus. Confesso para os amados irmãos que eu estava devendo mais um vídeo. Peço perdão pela demora de gravar esse estudo, mas tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus e Pai que está no céu. Amém? E o tema de hoje, sem muita delonga neste vídeo, vai falar sobre o tetragrama na Bíblia, que está relacionado diretamente aos nomes de Deus. Os nomes de Deus, eles se derivam do tetragrama na Bíblia, tá bom? Então, quando você ouvir falar sobre os nomes do Eterno, os nomes do Criador, pode ter certeza que você vai chegar no tetragrama, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative todas as notificações aqui no canal no YouTube e compartilhe e não deixe de deixar o seu like, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Vamos ao conteúdo do nosso vídeo de hoje. Eu separei aqui uma imagem, tá bom? Que está aqui no hebraico o nome de Deus e também a tradução aqui no português. Deixa eu se eu ativo aqui a caneta. Ok. Então, quando nós lemos no hebraico, nós lemos da direita para a esquerda. Então, quando nós lemos aqui, ó, da direita para a esquerda, nós vamos notar aqui algumas letras do alfabeto hebraico, tá? Então, nós temos aqui a primeira letra aqui, é o Yud, tá bom? A segunda é o Rei. A terceira é o Vav. E a quarta é o Rei novamente. Tá bom? Temos Yud, Rei, Vav, Rei, no hebraico. E trazendo para o português, nós teremos o Y, que agora aqui da esquerda para a direita. Nós temos o YH, VH, ok? Então aqui nós temos o tetragrama, que é o nome de Deus. Note que nós não temos vogais e só temos consoantes. Então, no hebraico, nos originais, era muito comum eles não pronunciarem o nome de Deus, por ser um nome sagrado. Então, eles escreviam o nome, mas normalmente eles usavam um outro nome para se referir ao Deus eterno, ao Criador de todas as coisas. Normalmente eles usavam o Adonai ou o Hashem para pronunciar o nome do Eterno. Então, a pronúncia, eles tinham realmente qual era a pronúncia real do nome de Deus. Mas não se sabe, pelo decorrer do tempo bíblico, não se sabe se eles ainda possuem a pronúncia correta deste nome. E pode ser que tenha se perdido no decorrer da história, não sabemos, amém? Mas o que sabemos é que nós temos o tetragrama e os nomes de Deus, nos originais, eles se derivam do tetragrama. E era comum eles usarem o nome do Eterno para se referir a alguma situação. Por exemplo, quando eles iam falar o Deus da provisão, eles usavam Jeová Jireh. Quando eles iam se referir ao Deus que sara, eles usavam Jeová Rafá. Quando eles iam se referir o Senhor é a minha bandeira, ou Deus é a minha bandeira, eles se referiam a Jeová Nissi, ou o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Jeová Sabaoth. Então, cada nome de Deus equivale a uma personalidade, uma pessoalidade do dono do nome, uma característica do dono do nome. E era comum os hebreus, os primeiros escritos no hebraico, porque sabemos que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, no hebraico, no aramaico e no grego. Então era muito comum eles usarem um nome específico para uma determinada situação.
E o que acontece, amados? Então, os nomes de Deus que nós vamos observar nos originais, eles tinham vários nomes. E então começa a aparecer El, Elion, Elohai, Elohim, e assim vai. Vai aparecendo os nomes de Deus no decorrer, quando você vai lendo os textos originais. E em algumas outras partes, Adonai, o Eterno, né, o Hashem, né? Então, o que aconteceu quando eles fizeram, os primeiros tradutores, eles observaram? Eles observaram que havia um padrão. Então, toda vez que eles estavam ali fazendo a tradução, eles perceberam que havia esse padrão de nomes El, Elion, Elohim, Adonai. Então, aí quando eles fizeram a tradução da Bíblia, que aí no caso as primeiras traduções que chegou, que eles passaram do hebraico para o português e assim por diante, né, nos outros idiomas, por eles perceberem esse padrão, eles começaram a utilizar ou a palavra Deus, toda vez que aparecesse El, Elion, Elohai, eles usaram a palavra Deus. E toda vez que aparecesse Adonai ou Hashem, eles utilizavam a palavra Senhor com ou ela toda em maiúsculo ou a primeira letra, que é o S em maiúsculo. Então, quando você lê aí na sua Bíblia, eu separei aqui para a nossa Bíblia, para a gente poder fazer esse estudo. Eu separei aqui o texto para a gente observar isso que eu estou falando para os amados irmãos. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Glórias a Deus. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Então, eu separei uns salmos aqui para explicar para os amados irmãos. Os Salmos 95, aqui no verso 3, você vai perceber o seguinte, olha. Porque o Senhor está em letra maiúscula. É o Deus, está aqui, o Deus, ou Theos no grego, mas é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Percebe que eles usam a palavra Senhor e a palavra Deus no mesmo texto? Então, se você fosse ler nos originais, poderia ser que você ia ler assim, porque Adonai é o El ou Elion ou Elohai supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Então, o que eles fizeram? Os primeiros tradutores, eles colocaram onde tivesse a palavra Adonai ou Hashem, eles usaram a palavra Senhor. E aonde estivesse a palavra El, Elion, Elohai, eles usavam a palavra, ou Jeová, né, eles usavam a palavra Deus. Então, se eu clicar aqui 2 vezes na palavra Deus, só para os irmãos perceberem, ó, deixa eu ver se vai abrir o significado. Olha só, o dicionário Almeida, que eu uso o aplicativo MyBiblia, ele tem essa configuração. Eu clico 2 vezes na palavra, ele traz ou o dicionário Almeida em português, o dicionário bíblico, ou ele traz o dicionário em hebraico ou grego, tá bom? Então aqui, ó, a palavra Deus que no hebraico está dizendo El, Elá, Elohá, Elohai, Elohim, ou no grego é Theos, tá bom? E então, quando eles perceberam esse padrão, eles fizeram isso na tradução. Então, toda vez que nós falamos Deus, nós estamos se referindo ao Deus único, verdadeiro, santo e eterno, que foi mencionado nos textos bíblicos, tá ok? E a mesma coisa, a palavra Senhor também se refere ao mesmo Deus, Adonai, ou Hashem, que é o Deus criador de todas as coisas. Normalmente eles usavam Adonai ou Hashem quando aparecesse a palavra, como eu falei para os amados irmãos, o tetragrama. O tetragrama, que é aquelas letras, é dele que deriva todos os nomes de Deus. Então eles não usavam, em alguns textos eles usaram o tetragrama, em outros textos eles se pronunciavam o nome de Deus. Amém? Então foi assim que eles fizeram nos originais, nas cópias originais, e quando os primeiros tradutores passaram para os seus idiomas, fizeram esse trabalho de tradução, porque existe uma diferença entre a tradução e a transliteração. A tradução,
obviamente, o significado das palavras, e sabemos que o hebraico e o grego, em palavras, em significados, então os tradutores fizeram a tradução. Em algumas palavras, em vez de traduzir, eles fizeram a transliteração. A transliteração nada mais é que a pronúncia daquela determinada palavra. Amém? A tradução é o significado e a transliteração seria a pronúncia, tá bom? Então o tetragrama seria isso. Seria os nomes de Deus e através do tetragrama se deriva todos os outros nomes de Deus na palavra de Deus, e através desses nomes observa-se a pessoalidade ou a situação que estava envolvendo para cada texto que foi escrito. E aí, então, quando você lê a sua Bíblia, você vai perceber, como nós lemos lá nos Salmos, no Salmos 95, no verso 3, a palavra Senhor e a palavra Deus. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, você vai perceber a palavra Senhor, que se refere ao Pai, ao Deus eterno, ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. E foi usado tanto para Deus, o Criador, como também foi usado para o Senhor Jesus, que é o Filho. Tá bom? Então você vai perceber mais ou menos isso que se refere ao tetragrama, tá ok? Então foi essa a nossa videoaula de hoje. Se você gostou desse ensino, compartilha, deixa o seu like. E eu não sou especialista no hebraico, mas pelo pouco que eu estudei, eu cheguei nesse entendimento e eu estou compartilhando com os amados irmãos. E eu creio que vai ser uma bênção nos seus estudos, e continue estudando. E eu utilizo esse aplicativo, o MyBíblia, me ajuda muito e traz mais entendimento sobre essa situação e abre mais a nossa mente com mais profundidade na palavra de Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. E um pequeno detalhe, né? Nós sabemos que tanto no hebraico quanto no grego nós não temos a palavra J, tá? O J, alguns dizem que deriva do latim, do idioma do latim, outros dizem que deriva do alemão, idioma alemão. E então, por exemplo, quando nós falamos Jesus Cristo aqui no Brasil, lá em Israel seria Yeshua HaMashiach. Ou quando nós falamos Jerusalém aqui no Brasil, lá em Israel é Yerushalém. Então vai sempre ter o IE, porque no idioma, a pronúncia no idioma hebraico, lá em Israel, é diferente da nossa aqui no português, ou no latim, né, ou em outras línguas. Então, mais ou menos isso, é assim que funciona, tá bom? Glórias a Deus. Compartilhe esse vídeo e se você gostou, deixa um comentário e que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Amém? Fica na paz de Cristo e eu te vejo no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.